É por isso que eu quero apresentar a vocês uma outra alternativa ao calvinismo. Eu reluto muito em denominar eu sou isso, eu sou aquilo, mas é impossível você não dar nomes a essas doutrinas. Então eu quero apresentar uma alternativa ao calvinismo, e essa alternativa chama-se arminianismo. E aí o calvinista já está torcendo, porque a maioria dos calvinistas nem sabe o que é arminianismo. Assim como o calvinismo é uma doutrina que foi conhecida como calvinismo, porque pegou emprestado o nome de Calvino, o arminianismo não foi criado por Armínio, mas pegou o nome emprestado de Armínio, que foi o seu maior proponente. Então daí vem arminianismo, porque o mais conhecido proponente dessa doutrina sobre salvação foi Armínio. Muita gente pensa que arminianismo, muitos calvinistas batem no arminianismo. Já tive mensagens aqui que teve o seguinte comentário lá no YouTube. Imagine essa, hein? Outras que eu nem falei diretamente. Mas assim, alguém escreveu lá: arminianismo é um outro evangelho. E o calvinismo é o quê? Porque na cabeça de muito calvinista que critica o arminianismo, sabe o que é arminianismo para ele? Arminianismo, na cabeça de muitos calvinistas, é uma doutrina que diz que o homem pode, por suas próprias forças e por sua própria vontade, se chegar a Deus e ser salvo. O arminianismo não diz isso. Eles acreditam que o arminianismo é uma doutrina que diz que a cada pecado que eu cometo eu perco a salvação, que o relacionamento com Deus é um perde-ganha direto, perdendo, ganhando, perdendo a salvação. O arminianismo não diz isso. Sabe o que é que diz isso? Uma outra corrente teológica chamada pelagianismo ou semi-pelagianismo. É muito propagado em muitas igrejas hoje, mas isso não é arminianismo. Para surpresa de muitos calvinistas, o arminianismo, em muitas questões, até chega perto, concorda em algumas coisas com o calvinismo. E eu quero começar dizendo o seguinte, queridos, como assim quero começar? Essa é a introdução. Jesus, deixa eu olhar aqui a hora. Está cedo, gente, está cedo. Quem está acordado aí, diga amém. Amém. Posso continuar? Sim. Então, em honra aos 10 que disseram sim, eu vou continuar. Queridos, eu quero agora ressaltar uma coisa. Predestinação de fato existe. Agora endoidou a minha cabeça. Existe. Predestinação existe, é bíblica, você vai encontrar na Bíblia Deus predestinando, sim. Mas não é como os calvinistas dizem que é. Deus não predestina indivíduos para a salvação e indivíduos para a condenação, como o calvinismo diz. A predestinação bíblica, ela está relacionada àquilo que acontece com aqueles que já estão salvos. Você vai entender. Vamos ler um texto aqui, que os calvinistas inclusive usam para defender a sua doutrina. E eu vou usar esse texto para rebater essa doutrina. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Olha o que diz o texto. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, é calvinismo. E em amor nos predestinou para ele, é calvinismo, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Você diz, Calvino estava com razão. Calma! Lembra que eu falei? Se você ler um texto de difícil interpretação e você entender que Deus é aquele monstro que manda gente para o inferno já desde o ventre da sua mãe, sem opção nenhuma, você entendeu errado. Calma. Primeira coisa que eu quero ressaltar nesse texto: antes de acontecer a predestinação, aconteceu uma outra coisa aqui, que é chamado de eleição, escolha. O texto começa dizendo assim:
assim como nos escolheu nele. Quem é esse nele? Quem você acha que é esse nele? Jesus Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Primeira coisa, nós fomos escolhidos nele. Fomos eleitos nele, em Cristo. Eu pergunto, você já existia antes da fundação do mundo? Você estava lá? Eu não estava. Você estava lá antes da fundação do mundo? Como é que você foi eleito antes da fundação do mundo? Paulo está dizendo, você foi eleito antes da fundação do mundo em Cristo, porque Cristo estava lá. Entenda, Cristo é eleito e você, por estar em Cristo, nele você foi eleito. Clareou? Aquele que está em Cristo passa a ser um escolhido, porque Cristo é o eleito de Deus. Paulo está dizendo, é nele. Aqui não tem nada sobre Deus predestinou o João para ser filho de Deus. Aqui não está dizendo isso, está dizendo, nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Então veja, Deus não escolheu particularmente o Micaías. Deus não escolheu particularmente a Sara. Não. Ele elegeu Cristo. E consequentemente, quem estiver em Cristo é um eleito de Deus, é um escolhido de Deus, porque nele somos escolhidos. Só depois de sermos eleitos nele, em Cristo, é que ele em amor nos predestinou. E nesse caso aqui, nos predestinou para a adoção de filhos. Aí o calvinismo está vendo? O que é adoção de filhos? Está dizendo, predestinou a gente para ser filho de Deus, ou seja, para ser salvo. Está vendo que uma predestinação é para salvação? Não, calma, você entendeu errado, Mas como, pastor? Porque você está pensando com a mente dos dias de hoje, adotar, você já pensa logo, aquele exemplo, né, de ir lá e adotar um menino, ser meu filho. Entenda, quem escreveu Efésios não foi Calvino, você entende? Quem escreveu Efésios foi quem? Paulo. Então, se você quer entender o que Paulo entendia sobre a adoção de filhos, você tem que perguntar a quem? A Paulo, não a Calvino. Pergunta a Paulo. Querido, esse texto não fala de ser feito filho de Deus, não fala de salvação, predestinado para a salvação, não. A salvação está antes, você foi escolhido nele, eleito nele, ali é para a salvação. E depois de ser eleito em Cristo, por estar em Cristo você foi um eleito, agora em amor você foi predestinado para a adoção de filhos. E o que é a adoção de filhos? Não é a salvação da alma não, pastor? Não, pergunte a Paulo. Mas onde é que Paulo vai responder? Em Romanos 8, 23, Paulo fala de novo, Romanos, foi Paulo que escreveu, de novo, Paulo escreveu, e ele fala de adoção de filhos, e agora ele explica o que é adoção de filhos. Olha que interessante, que coisa boa. Romanos 8, 23, ele diz assim, não somente ela aqui eu botei entre parênteses, a criação, não está lá no texto original, é porque o versículo anterior fala que a criação geme, esperando ser restaurada. Então, para que você entenda, eu botei ali entre parênteses, tá certo? Então, não somente ela, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Espera aí, Paulo está dizendo, nós que temos as primícias do Espírito. Ele está falando de gente que é descrente, condenado ao inferno, de gente que está perdida, ele está falando disso, ele está falando de crente, não está? Então pronto, ele está dizendo, nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos, igual a criação, em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, vírgula, em outras versões tem assim, a saber, aqui como é a versão mais contemporânea, simplesmente vem a explicação do que é a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. O que é que Paulo está dizendo? A natureza, a criação
certo? A criação de Deus geme, esperando o dia da restauração, porque todas as coisas serão restauradas por Cristo, inclusive a criação. E Paulo está dizendo, nós que somos salvos, que temos as primícias do Espírito Santo, também estamos gemendo e aguardando a promessa da adoção de filhos, que é a restauração, a redenção do nosso corpo que foi contaminado pelo pecado. Vejam, a adoção de que Paulo fala, a adoção de filhos que Paulo fala, não é a salvação, porque já eram salvos. Como é que eram salvos? Tinham o Espírito Santo e estavam aguardando a salvação da alma. Não faz sentido. E Paulo explica, esses crentes, incluindo Paulo, estavam gemendo, aguardando a promessa da redenção do corpo, da transformação do corpo, que acontecerá quando? Por ocasião da segunda vinda de Jesus, em que aqueles que morreram em Cristo terão seus corpos transformados quando ressuscitarem, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e nas nuvens teremos o nosso corpo transformado e encontraremos com o Senhor. Isso é coisa para salvo. Então lá em Efésios 1:5, não se trata de predestinados para a salvação, mas se trata de escolhidos em Cristo para a salvação, que foram predestinados em amor para a redenção dos seus corpos, por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo. Está vendo como tem explicação? Vejam esse outro exemplo, Romanos 8:29, Paulo de novo. É interessante Romanos, porque o capítulo que mais os calvinistas usam é Romanos 9. E eu nem vou abordar Romanos 9, porque ele carece de uma mensagem só para ele. Mas observe, não faz sentido que Paulo, na carta de Romanos inteira, está falando de um Deus que salva, e etc. E em Romanos 9 ele diz que o Deus faz gente para o inferno e faz gente para o céu. É complicado, que Paulo surtou no capítulo 9. Mas pastor, lá diz direitinho isso. Querido, você está entendendo errado. Você está entendendo errado. Mas vamos ver Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, de antemão significa o quê? Antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tem alguns anticalvinistas que usam esse texto de uma forma que eu não, já usei, mas não uso mais. Tem gente que olha para esse texto e diz, está vendo? Deus, ele predestina sim, mas primeiro ele olha, você já deve ter dito isso, né? Primeiro ele olha, e como ele sabe de tudo, ele olha para a vida de Micaías e diz assim, eu vou olhar. Aí lá na frente ele vê, porque ele sabe de tudo, ele vê que Micaías vai aceitar Cristo. Aí então ele volta lá para o início e diz, vou predestinar Micaías para ser salvo, porque eu já vi, eu conheci ele de antemão e vi que ele vai aceitar, então eu vou predestinar. Isso é uma predestinação sem futuro? Não é isso não, não é isso não. Aí os calvinistas dão uma rasteira em você rapidinho, não é isso não. Os que de antemão, antecipadamente conheceu. Você sabe o que é conhecer na Bíblia? Desde lá o Antigo Testamento, conhecer é muito mais do que saber quem é. Tá? Quando um homem conhecia sua mulher, falava-se de intimidade sexual, para você ter ideia. Você diz, mas isso era no Antigo Testamento, no hebraico. Aqui é Novo Testamento, aqui é grego. Você lembra de Jesus lá em Mateus 25, falando do julgamento final? Ele chega para aqueles que tinham aprontado todas e que seriam destinados para o inferno, e ele diz assim, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas, Jesus, você acha que Jesus lá em Mateus 25 estava dizendo que não sabia quem eram aquelas pessoas? Claro que não, porque em seguida ele diz, porque eu estive com fome, vocês não me deram de comer, eu tive nu, vocês não me deram de vestir, eu tive preso, vocês não me... Ou seja, ele sabia direitinho o que aqueles camaradas tinham feito ou não tinham feito. Então o conhecer, quando ele, eu não vos conheço, não tinha nada a ver de não saber quem era. Quando Jesus diz, não vos conheço, ele está dizendo, eu não tenho parte com vocês.
vocês não têm parte comigo, vocês não estão em mim, como diz João 15, e eu não estou em vocês, não há intimidade, não há relacionamento entre nós. Então o que o texto está dizendo aqui, aqueles que de antemão conheceu, aqueles que antes da predestinação já se relacionavam com Cristo, aqueles que já estavam ligados a Ele e foram salvos e escolhidos nele, a esses que foram escolhidos nele, que ele já conhecia, que já se relacionava com ele, esses também ele predestinou. Predestinação, de novo, está vindo depois da salvação. E predestinou para quê? Para ser salvo? Não, já estava salvo. Predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. O que é isso, gente? Serem conformes à imagem do seu filho. De novo, é Paulo falando. Você já lembra do que ele falou agorinha? Tinham sido predestinados à adoção de filhos, que se representava o quê? A redenção do corpo, ou seja, receber um corpo transformado. E esse corpo transformado, quem foi que primeiro recebeu esse corpo transformado? Jesus na ressurreição. Paulo está falando da mesma coisa. Sermos predestinados a recebermos um corpo glorificado e transformado semelhante ao de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos que terão a mesma aparência, o mesmo corpo transformado e glorificado. Aqui não é predestinação para salvação, aqui é um salvo, os salvos que estão sendo predestinados para terem um corpo semelhante ao de Cristo. Então primeiro ele conheceu, primeiro se relacionaram com ele, primeiro foram salvos, depois foram predestinados. E não predestinados para a salvação, mas para serem conformes à imagem do seu Filho. Então veja, a predestinação na Bíblia, ela existe sim, mas ela não tem a ver com a escolha de indivíduos particulares para ir para o céu ou para o inferno, mas com o destino daqueles que já foram escolhidos em Cristo, desde antes da fundação do mundo. Em Cristo. Querido, existe duas coisas distintas: eleição e predestinação. Não esquece disso. Eleição e predestinação. Eleição é a ação soberana de Deus de eleger Cristo primeiro, como Salvador do mundo, antes da criação do mundo. E, consequentemente, todos aqueles que estiverem em Cristo são eleitos como seu povo. A eleição é assim. Ele não elegeu Micaías, elegeu Cristo, e eu sou um eleito porque eu estou em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 e versículo 11. Vamos ler aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo de novo falando. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele diz, como assim, Paulo? Eu nunca estive lá nessas regiões celestiais e eu fui abençoado com todas as bênçãos espirituais. Aí Paulo explica, meu filho, tenha calma, foi em Cristo, em Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Deus derramou sobre Cristo, automaticamente está sendo derramado também sobre nós que estamos em Cristo. Ele diz, porque Deus, de novo, nos escolheu nele quem? Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados. De novo, primeiro você foi escolhido em Cristo, você foi salvo em Cristo, depois você foi predestinado, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. A escolha de Deus sobre quem será salvo não se chama predestinação, se chama eleição. Os eleitos, escolhidos de Deus. Então, de fato, existe uma escolha de Deus. Sim, podemos dizer, foi Deus que me escolheu. Sim, foi Ele que me escolheu, Ele me elegeu. Mas não é da forma que os calvinistas dizem. A eleição, a escolha de Deus para a salvação, ela é uma escolha indireta. Em Cristo eu fui escolhido.
é uma escolha coletiva. Paulo diz, ele nos escolheu. É uma escolha coletiva e não uma escolha individual e particular. Antes da fundação do mundo, Deus determinou que todos os que estivessem em Cristo seriam salvos. A eleição também é o decreto de Deus que determina que todos os que não estiverem em Cristo serão condenados. Então Deus de fato escolheu os que iam ser salvos e os que iam ser condenados, mas não foi uma escolha individual, particular, foi uma escolha coletiva e indireta. Ou seja, ele determinou que quem estivesse em Cristo seria salvo e quem não estivesse em Cristo seria condenado, e ele fez isso antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus não escolheu e condenou particularmente ninguém para ir para o inferno, mas sim todos os que rejeitarem Jesus como Senhor de suas vidas. João 3,18: quem nele crê não é condenado, está decidido. Mas quem não crê já está condenado, está decidido, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Deus predeterminou o destino eterno de quem crê em Jesus. E Deus predeterminou o destino eterno de quem não crê em Jesus. Mas Deus não determinou quem irá crer e quem não irá crer em Jesus. Ele sabe, mas Ele não predeterminou isso. Você ainda aguenta mais um pouco? Só esses amém, não vou continuar não. Vocês ainda aguentam mais um pouco? Agora eu vou. Vamos lá, a pergunta agora é: existe livre-arbítrio? Podemos livremente escolher aceitar ou rejeitar Jesus?